Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Hoje vamos apresentar a terceira edição da série especial sobre o papel do Legislativo na construção da cidade. Neste mês, Porto Alegre comemora 240 anos de existência. E os parlamentares do município têm tido participação crescente ao longo dos anos nas principais questões da cidade. Aqui no Jornal da Câmara já mostramos como nasce uma lei e como se aplica uma lei. E hoje você confere a importância de fiscalizar a legislação. Fiscalização é uma das principais funções estabelecidas para o Poder Legislativo. No âmbito municipal, os vereadores devem estar atentos às ações do Poder Executivo. Cada parlamentar tem o dever de verificar se as leis e as normas da cidade estão sendo cumpridas de maneira correta. A primeira questão de um legislador não é propriamente fazer uma lei, mas é fiscalizar as leis, até porque já existe um conjunto de leis que devem ser observadas e, portanto, a principal função do vereador é da fiscalização da legislação em vigor e dos atos do Executivo. O Legislativo é exatamente este poder que faz esse contraponto ao Executivo. De certa forma, um vereador tem o mesmo papel de todo cidadão: colaborar para o bom andamento da vida em sociedade. Mas a responsabilidade de um parlamentar é ainda maior, já que ele é eleito para representar os moradores da cidade. Quando a gente vê que uma lei não é cumprida, nós temos aqui um instrumento que é a Comissão de Constituição e Justiça. A comissão ela tem por obrigação de fazer com que as legislações não cumpridas comecem a ser cumpridas, ou então que o prefeito municipal ele entre com uma arguição de inconstitucionalidade, não é? Para que a lei não seja cumprida. Mas as leis elas estão aí para serem cumpridas. A gente tem brigado muito para que isso realmente possa acontecer, não é? Mas eu acredito que essa é uma missão constante. Nenhum vereador pode, de repente, observar uma lei não sendo cumprida e ficar simplesmente quieto porque acha que não tem nada o que fazer. Não, nós não podemos permitir que as leis não sejam cumpridas. As atribuições do Poder Legislativo Municipal foram estabelecidas na Constituição de 89. O texto constitucional dividiu os deveres e as limitações de cada uma das esferas que formam o Estado: a União, os estados e os municípios. Essa divisão garantiu a relevância da Câmara de Vereadores na administração municipal. Estas últimas décadas foram, digamos assim, a elaboração daquilo que há de mais expressivo em matéria de coisa pública que repercute na casa. E como agora nós estamos num momento muito rico em Porto Alegre, onde se passa por uma Copa do Mundo, onde se passa por um volume extraordinário de contratos e de, digamos assim, benfeitorias na cidade. Por conta disso, uma das atribuições da casa é, além de colaborar e subsidiar como um papel de assessoramento e de subsídio, como fiscalizadora, não é? Porque a casa ela tem uma responsabilidade prevista na lei orgânica, qual seja, ela é integrante do poder público. João Antônio Dibi cumpre o 10º mandato como vereador da capital. Mas na década de 80, Dibi foi prefeito de Porto Alegre. Para o parlamentar, a experiência nos dois lados da administração pública trouxe mais clareza quanto à responsabilidade de um vereador. A primeira missão do legislador é fiscalizar. Fiscalizar com conhecimento, com rigorismo, com responsabilidade. Lamentavelmente, não é o que se faz. Se faz muito discurso, faz muito projeto de lei e não é de lei que nós precisamos. Nós precisamos de leis claras, precisas, concisas e respeitadas. Em 1830, o governador do Rio Grande do Sul proclamou a seguinte frase: chega de leis, basta que as que existam sejam cumpridas. E ainda acrescentou: lei deve ser fruto da razão, da experiência e da luz. E, lamentavelmente, não é Porto Alegre. O Brasil inteiro faz leis em quantidade excessiva, sem nenhuma responsabilidade. Se pudesse pensar bem nos projetos que são apresentados, muitas leis que estão aí vigorando não podem ser cumpridas, não seriam apresentadas. Além de estar previsto na Constituição, o papel fiscalizador de um parlamentar também é amparado pela Lei Orgânica do município. A principal legislação que regra a cidade determina que o vereador fiscalize constantemente sobre os interesses locais.
ele tem a figura fiscalizadora, na medida que as atribuições da Câmara Municipal, a partir da Constituição Federal, se desdobraram. E o ente municipal, a cidade, o município, a sua organização administrativa, hoje é múltipla. Portanto, como essa multiplicidade, muitas vezes, ela não tem, digamos assim, um controle externo feito pelo cidadão, e não raro, por conta justamente desse volume de atribuições, ela se torna, inclusive, digamos assim, descontrolável, em razão de que a cidade tem uma dinâmica toda própria, é que o vereador tem, então, um relevo extraordinário no papel de fiscalizador, porque ele pode, tanto com relação aos próprios textos legais, que dizem respeito às atribuições dos poderes, sobretudo da Câmara em si mesma e do Executivo, ou então com relação à fiscalização daqueles serviços públicos que são previstos pela legislação municipal, é que ele tem uma tarefa indelegável, na medida que ele é, por conta da sua composição administrativa, como integrante da Casa e integrante das comissões, o fiscalizador nato das atribuições do Poder Executivo. A Comissão Permanente de Constituição e Justiça da Câmara Municipal tem papel importante no processo de fiscalização. Recentemente, a CCJ descobriu um grande número de leis não cumpridas na cidade. A comissão propõe um estudo para verificar as razões do não cumprimento. Nós estamos agora fazendo uma comunicação ao prefeito municipal. Nesta comunicação ao prefeito, nós estamos solicitando ele que façamos este trabalho conjuntamente, porque não adiantaria só nós da Câmara querermos, mas nós já fizemos um contato pessoal com o prefeito municipal e ele também demonstrou interesse em nós continuarmos fazendo juntos esse trabalho. No sentido de vermos o porquê determinadas leis não estão sendo cumpridas dentro do município. Se é falta de regulamentação, nós temos que imediatamente provocar esta regulamentação por parte da Prefeitura Municipal. Se é um problema de inconstitucionalidade, não há o porquê a Prefeitura não cumprir uma lei sem antes, pelo menos, entrar na Justiça ou, pelo menos, dizer que a legislação ela é inconstitucional, por isso não está sendo cumprida. O Executivo ele não tem o direito de não cumprir uma legislação simplesmente porque ele não quer cumprir, porque, afinal de contas, nós estamos num sistema que é governado por leis. O nosso sistema não admite o governo onde os homens são maiores do que as leis. Todos nós estamos submetidos às leis. E é por isso que nós temos que ficar atentos, porque as leis não cumpridas, elas podem oferecer realmente um risco muito grande para a democracia. Segundo o presidente da Escola do Legislativo, muitas vezes falta conhecimento para a fiscalização parlamentar. A falta de vontade política também é apontada como um obstáculo para o cumprimento do dever de um vereador. Nesse momento que Porto Alegre comemora 240 anos, é importante que a Câmara Municipal mostre a sua altivez. Eu acho que hoje, infelizmente, o poder do Executivo é grande demais. Nós temos um poder judiciário que, em vez de cuidar da cidadania como um todo, faz muito mais disputas conosco aqui na Câmara Municipal, se miscuindo em questões da Câmara Municipal, que é do Legislativo, né? Isso tanto o Ministério Público como o Judiciário e o próprio Tribunal de Contas, mas infelizmente aqui na Câmara poucos têm coragem de dar a sua opinião sobre o Ministério Público Gaúcho, o Poder Judiciário Gaúcho e o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Críticas não faltam à ineficiência do poder público e, por consequência, à atuação dos vereadores. Mas assim como um parlamentar deve estar atento às questões da cidade, um cidadão também deve saber as funções do vereador. Muitas vezes as críticas são injustas, porque o papel do vereador é limitado no contexto legal. A Constituição Federal, ela refletida na lei orgânica, ela não permitiu inúmeras atribuições aos vereadores de uma maneira livre. Não, ela permitiu inúmeras atribuições ao vereador de uma maneira concentrada e ilimitada. O vereador não pode revogar e apresentar projetos de lei para toda e qualquer matéria. Portanto, eu tenho convicção de que muitas vezes a crítica é injusta, porque o eleitor, o cidadão, ele desconhece as limitações do vereador. Ainda assim, há situações em que o desconhecimento impede o bom trabalho no parlamento. Fiscalizar é encontrar o que não está certo
e indicar como seria certo. Não é ir à tribuna e dizer que está tudo errado. Bom, pode ser que esteja, mas eu preciso saber como é que seria o certo. E quem não sabe como seria feito certo não pode dizer que está errado. Contra os equívocos e a falta de conhecimento, a Escola do Legislativo tem promovido cursos para o público interno da Câmara Municipal e também para a população. Com a minha gestão na presidência da escola e com a direção da Débora Fleck como diretora, nós estamos incrementando uma escola de cidadania. Nós temos todo um trabalho no ano passado de como nasce uma lei. Então, todos os gabinetes puderam ter os seus assessores participando. E esse ano nós vamos repetir essa questão para que todo mundo saiba o que é uma lei, como é que se forma, como é que se redige. Nós tivemos vários cursos aqui na Câmara para qualificar não apenas os servidores, os cargos de confiança, mas nós estamos fazendo um trabalho, inclusive em parceria com a municipalidade, para criar um aspecto de cidadania. Nós nos envolvemos, por exemplo, com o Observa Poa, fazemos e faremos grandes debates públicos e hoje, felizmente, nós estamos na diretoria da Associação Brasileira das Escolas Legislativas e dos Tribunais de Conta. Temos uma parceria com o Tribunal de Contas, sua escola, do Legislativo Estadual e outras instituições públicas para fazer disso aqui uma grande usina de produção de cidadania. Em reação a escândalos políticos e à insatisfação com o poder público, um fenômeno volta a aparecer nas cidades brasileiras. Não temos mais movimentos como os caras pintadas, mas uma nova forma de pressão popular tem se estabelecido. Cada vez mais as questões políticas convivem com a participação cidadã. Acho que agora, a partir do surgimento da internet, as pessoas começaram a ver que elas tinham a possibilidade de fazer política de uma maneira diferente. As pessoas elas conseguem hoje se organizar muito rápido, atingir várias pessoas muito rápido, um grande número de pessoas, e gerar causas em comum para essas pessoas agirem. Isso é uma tendência mundial. Temos visto aí a democracia real em Madrid, a Primavera Árabe, que nasceram dessa maneira, os Occupys, né, que tem o Occupy Wall Street como seu ponto máximo lá, e que é uma coisa que é complicado para quem governa hoje entender, porque essas pessoas elas não têm uma motivação partidária, elas só têm uma motivação política. E é uma motivação que pode mudar de uma hora para outra também. Então esses grupos eles não são grupos organizados. As pessoas elas se unem e se afastam de acordo com a sua vontade de participar do tempo que cada um tem disponível para fazer aquilo. Então a própria massa crítica das bicicletas é um exemplo, né, onde não tem um líder, a coisa é descentralizada. Existem várias pessoas que têm o objetivo de pedalar pela cidade. Elas se reúnem, pedalam e voltam para suas casas. Elas não precisam ter um líder que comande elas e que diga vamos pedalar, né? E isso tem acontecido. É uma maneira nova de fazer política. E talvez um exemplo mais vivo hoje de fazer política do que a gente vinha conhecendo até agora. Para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a participação popular é fundamental para a legitimidade do trabalho da Câmara de Vereadores. E os cidadãos podem, inclusive, auxiliar os parlamentares na tarefa de fiscalização dos assuntos públicos. Esse é o trabalho mais importante do vereador. É claro que legislar é um trabalho que precisa ser feito com muito cuidado. Eu fico realmente muito assustado quando eu vejo determinados vereadores que parece que se trancam em seus gabinetes e começam a fazer textos de leis e fazem aí uma centena por dia, porque é muito fácil fazer um texto de lei. Agora, essa lei, normalmente ela não vai ser uma lei boa. O que nós precisamos é fazer leis junto com os segmentos sociais. Porque se nós fizermos assim, toda a legislação que nós fizermos, ela vai ser aproveitada pelo menos por uma parte da sociedade. E é assim que nós precisamos aprender a fazer leis. Destinar mais esforços à fiscalização é o que deseja o vereador João Antônio Dib para o futuro do Parlamento Municipal. Depois de 40 anos como vereador, no final de 2012, Dib encerra a vida política. Eu quero que eles tenham responsabilidade e amem a cidade. Mas lembrem sempre,
Legislar é bom, é necessário, tem o plano diretor, tem a proposta orçamentária, tem o plano plurianual, tudo isso é importante, mas fiscalizado. Deixe de fazer tantas leis, não é o que nós precisamos. Nós perdemos muito tempo com leis inócuas. Ao fiscalizar a legislação municipal, os vereadores também devem observar a validade das leis em relação ao contexto atual. No caso de Porto Alegre, nós precisamos, antes de mais nada, fazer, inclusive, revogação de leis que nunca valeram para coisa alguma e leis, inclusive, que foram superadas pela ação do tempo. No intuito de atualizar a legislação da cidade, começa a tomar forma na Câmara Municipal o trabalho de revisão do Código de Posturas de Porto Alegre. Por enquanto, um grupo de trabalho define diretrizes para a formação de uma comissão especial. Mas a diversidade de temas presentes na legislação já antecipa a complexidade que vai ser enfrentada pelos vereadores daqui para frente. Não tenho a menor dúvida de que as próximas legislaturas, cada vez mais, terão mais atribuições, mais responsabilidades, sobretudo porque a casa reflete de ponto imediato aquilo que a sociedade demanda. Não resta a menor dúvida de que a Câmara Municipal, hoje, ela concentra responsabilidades muitíssimo mais relevantes e de muito mais intensidade do que previamente a Constituição Federal. Nesta edição do Jornal da Câmara, você conferiu a importância da fiscalização no trabalho do Legislativo. Na semana que vem, a série especial sobre o papel da Câmara de Vereadores no desenvolvimento da cidade chega ao fim. Na última parte da série, vamos mostrar o andamento de um trabalho que deve mudar muita coisa na capital. A reformulação do Código de Posturas de Porto Alegre é o assunto da próxima semana. O Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.